A solidão não é vazio, é o espaço antes de tudo se mover. Há momentos em que a vida parece arrancar tudo de você. Pessoas, planos, direção. E é fácil achar que isso é castigo, que o universo te esqueceu, que o silêncio é punição. Mas o que se chama de fim é, na verdade, o ajuste fino do destino. A solidão é o tempo em que o divino reorganiza as peças sem o ruído do mundo. Você acha que está parado, mas na verdade está sendo reposicionado para algo que não caberia na versão antiga de você. O paradoxo é simples. Quanto mais vazio parece estar, mais cheio de propósito você se torna. É como o intervalo entre as notas de uma música, o silêncio que dá sentido ao som. Quando o universo te afasta de tudo, ele não está te punindo. Está te protegendo do que ainda não está pronto para te acompanhar. A dor de agora é o espaço sendo aberto para o milagre que vem depois. Nenhuma ausência é por acaso. Toda alma desperta passa por esse deserto. É o território da reconstrução invisível, onde o coração se purifica, a mente se aquieta e a fé aprende a andar sozinha. É ali que o ego morre e o espírito nasce. É por isso que, quanto mais você sente que perdeu o controle, mais perto está do ponto em que o divino assume o volante. E é aí que a magia começa. O tempo humano se rende ao tempo divino. Por que está demorando tanto? É o grito que ecoa em quase todos os corações cansados. Mas o universo trabalha com o que chamamos de divine timing, um tempo perfeito, mas raramente imediato. Ele não opera em pressa, mas em precisão. Tudo o que é seu já está a caminho. Só não chegou porque você ainda está sendo moldado para receber. O atraso é o empacotamento da bênção. E é nesse exato ponto, entre o cansaço e a fé, que o invisível começa a se mover. O campo se realinha, a energia se inverte, e o que parecia distante começa a se aproximar. O processo de alinhamento e ressurreição começa aqui, silenciosamente dentro de você. Há um momento na vida em que o silêncio parece ensurdecedor. Dias em que você sente que fala com o universo e ele não responde. É como se suas orações fossem mensagens deixadas num correio cósmico sem destinatário. Mas o que poucos percebem é que o divino nunca esteve ausente, apenas silencioso, observando sua alma se fortalecer no invisível. Cada lágrima, cada insônia, cada porquê foi registrada como um pedido de crescimento, não de punição. O tempo da espera é o campo onde o invisível trabalha. Enquanto você se pergunta por que nada acontece, forças maiores estão realinhando peças que você ainda nem sabe que existem. É como um jardineiro que planta sementes num solo escuro. A flor ainda não nasceu, mas já está viva. Muitos desistem nessa fase porque confundem ausência com abandono, quando na verdade é apenas o estágio em que a fé é testada e o caráter é moldado. É curioso como o universo usa o silêncio como linguagem. Ele não te dá respostas diretas, mas envia sinais sutis. Um livro que aparece por acaso. Uma música que fala exatamente o que você precisava ouvir. Um estranho que cruza seu caminho no momento exato. Tudo isso é o modo dele dizer, eu ouvi você. E justamente quando você começa a aceitar o silêncio como parte do processo, algo muda. É aí que começa a segunda fase, quando o invisível decide se revelar. Cada noite solitária, o universo registrou. Há uma fase na vida em que o silêncio parece o único som que resta. Você olha para os lados e percebe que ninguém te ouve de verdade. As mensagens ficam sem resposta, os planos parecem travados e até a fé se sente cansada. Mas o que o coração humano esquece é que o divino nunca deixou de observar. Cada lágrima caída em segredo é uma oração invisível sendo anotada nos livros do tempo. O tempo da espera é uma espécie de casulo espiritual. Nada floresce por fora, mas por dentro algo grandioso está se formando. É nesse vazio que a alma aprende a confiar mesmo sem ver. Enquanto você acha que está parado, o universo está reposicionando as peças do seu destino. É um período de silêncio fértil, aquele em que o invisível prepara o inevitável. Há quem confunda essa pausa com abandono, e por isso se apressa em forçar as portas erradas. Mas o divino tem um ritmo próprio, e quando a sincronia não acontece, é porque o milagre ainda está sendo costurado. Pense em um maestro antes de um grande concerto. O silêncio antes da primeira nota
não é ausência de música, é expectativa. Assim também é com você. A vida respira fundo antes de te entregar algo grande. Durante essa fase, os sinais são sutis. Um livro que surge na hora certa, uma música que traduz sua alma, um sonho que parece mais real que o dia. São pequenas mensagens dizendo: eu ainda estou aqui. O universo fala na língua da coincidência, e é por isso que o coração atento sempre entende o que a mente duvida. Tudo o que você vive agora não é esquecimento, é preparação. E é justamente quando você começa a fazer as pazes com o silêncio que algo muda. O invisível começa a se mover, e o que estava escondido começa a ser chamado de volta. É o início da reversão energética, o retorno dos esquecidos. Os que foram escondidos estão prestes a ser chamados de volta. Há um ponto na jornada em que a energia começa a se inverter. Tudo aquilo que parecia te diminuir, agora te empurra para cima. É como se o universo dissesse: agora é sua vez. O que antes era sombra começa a ganhar forma, e os que foram ignorados pela vida começam a ser vistos com clareza. O invisível desperta, e os esquecidos se tornam indispensáveis. Durante muito tempo, você foi a pessoa que deu mais do que recebeu. Entregou amor, paciência e lealdade a quem só enxergava o próprio reflexo. Mas o universo é um contador silencioso. Ele registra cada gesto, cada dor, cada fidelidade. E quando a balança espiritual se inclina, não há força humana capaz de impedir a justiça divina. Tudo o que foi negado volta multiplicado. Essa reversão energética é o retorno do herói interior. Não porque você venceu o mundo, mas porque sobreviveu a si mesmo. O poder que antes era disperso nos outros começa a retornar ao seu campo. É por isso que certas pessoas reaparecem, certas oportunidades voltam e certas bênçãos encontram o caminho de volta. O que era perdido nunca foi perdido, apenas amadurecendo fora do seu alcance. Muitos confundem essa fase com sorte, mas ela é consequência. É o eco de tudo o que você semeou quando ninguém estava olhando. O silêncio que você suportou agora se transforma em voz, e a voz em chamada. Você perceberá pessoas te procurando, portas se abrindo e sinais dizendo: agora você será visto. Esse é o momento em que o invisível se torna visível, o retorno dos que permaneceram fiéis à luz. E quando essa energia se estabiliza, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a perceber o poder que habita dentro dos seus próprios pensamentos. Não é coincidência. É o início do despertar da manifestação, a próxima etapa do alinhamento. Seu campo energético foi limpo. O que você pensa agora se manifesta rápido. Quando a energia se limpa, o pensamento ganha poder. É como se o universo, antes cheio de ruído, agora escutasse cada palavra que você diz e cada emoção que sente. A vibração que você emite se torna uma ordem silenciosa para a realidade. E o mais curioso é que nesse estágio você não precisa mais pedir com desespero. Basta pensar com clareza, sentir com verdade e agir com fé. A manifestação não é mágica, é sintonia. O que você acredita se transforma na lente através da qual o mundo se ajusta. Pessoas negativas atraem caos porque esperam por ele. Já os que aprenderam a cultivar silêncio interno começam a ver milagres diários, oportunidades que se encaixam, encontros que fazem sentido, respostas que chegam de forma quase poética. A vida responde ao seu tom emocional, não às suas palavras. É aqui que espiritualidade e psicologia se abraçam. Seus pensamentos são impulsos elétricos, mas também são frequências vibracionais. Quando você muda o conteúdo da sua mente, muda também a assinatura energética que envia ao campo ao redor. É como sintonizar uma nova estação de rádio. A música sempre esteve lá, mas só agora você gira o botão certo. A frequência que você escolhe pensar é o mundo que você vai ver. Muitos acham que manifestar é apenas imaginar, mas o segredo está no sentir. Se você diz que acredita, mas continua se vendo pequeno, o universo entende o sentimento, não a frase. Por isso, cultive imagens internas de abundância, gratidão e merecimento. Escreva o que quer, visualize ao acordar e, principalmente, viva como se já fosse real. A fé não é espera, é antecipação. E é quando essa consciência desperta que surge o próximo milagre, não o da conquista material,
mas o da compreensão profunda. De repente, a dor começa a fazer sentido, a confusão se dissolve. É o milagre da clareza, a próxima etapa dessa jornada. O milagre do entendimento. Há um instante em que o barulho da mente cessa, não porque o mundo ficou mais silencioso, mas porque você aprendeu a não se perder dentro dele. Aquilo que antes era dor agora é sabedoria. Os erros se transformam em professores e o caos em um mapa. Você começa a enxergar que cada perda foi, na verdade, um empurrão do universo para o caminho certo. Esse é o milagre da clareza, quando o sofrimento revela o seu propósito oculto. A clareza não chega como um raio, mas como o amanhecer. Primeiro um traço de luz, depois o contorno do que sempre esteve ali. Você percebe que o problema nunca foi a ausência de respostas, mas o excesso de ruído. E quando a mente finalmente se aquieta, a intuição fala. A confusão que antes parecia um labirinto, agora se mostra como um desenho perfeito, traçado com a precisão do tempo divino. É curioso como, quando olhamos para trás, tudo se encaixa. A pessoa que te deixou te libertou. O fracasso que te humilhou te ensinou. A espera que te esgotou te fortaleceu. A vida não errou o roteiro. Você apenas não tinha os olhos certos para enxergar a beleza da trama. A clareza não muda o passado, mas muda completamente o modo como ele é lembrado. E isso já é um milagre. Quando a mente entende, o coração descansa. A ansiedade se dissolve. A pressa perde sentido. Você passa a agir com presença, a ouvir com atenção e a falar com intenção. É o início da verdadeira paz. Aquela que não depende de circunstâncias, mas de percepção. É como se, finalmente, o mundo deixasse de ser uma batalha e se tornasse um espelho. E é justamente nesse estado de compreensão que algo mais profundo acontece. Você deixa de tentar se consertar, porque percebe que nunca esteve quebrado. Surge então a ressurreição interior, próxima fase do renascimento espiritual. Você não precisa mais se consertar. Você finalmente está inteiro. Um momento na jornada em que o coração simplesmente para de lutar. Não porque desistiu, mas porque compreendeu. Você percebe que passou anos tentando consertar pedaços que nunca estiveram realmente quebrados, apenas cansados. É o instante em que a alma volta para casa. A necessidade de aprovação se dissolve, o peso da culpa se desfaz, e o amor próprio deixa de ser conceito para virar respiração. A ressurreição interior não acontece em templos nem em altares. Ela acontece no instante em que você se perdoa, quando olha para a sua história e, em vez de sentir vergonha, sente compaixão. Quando entende que a dor não foi um castigo, mas um portal. O sofrimento, visto de perto, era apenas a alma pedindo para voltar a si. E quando ela volta, algo dentro de você desperta, a certeza de que nunca esteve perdido. Esse renascimento é silencioso. Não há fogos de artifício nem aplausos. É apenas você, diante do espelho, reconhecendo o brilho que havia esquecido. É como se cada cicatriz se transformasse em uma estrela, lembrando que até o que doeu serviu para iluminar. A antiga versão de você morre com gratidão e a nova surge com leveza. É o ponto em que o passado deixa de ser prisão e vira solo fértil. E a beleza disso é que quando você aceita quem é, o mundo inteiro começa a responder de outra forma. As pessoas te olham diferente, as oportunidades fluem, a energia muda, porque o universo sempre espelha o seu estado interno. Quando você se trata como sagrado, tudo ao redor se reorganiza para honrar esse novo padrão. A cura interior é o maior milagre de todos, porque ela muda tudo sem precisar mudar nada. E é justamente quando essa inteireza floresce que algo novo desperta. Uma voz calma, mas firme, que começa a guiar seus passos sem erro. É a intuição, a bússola da alma. O próximo passo do despertar. Sua intuição se tornará sua bússola. Depois que o coração se reconecta, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser direção. É ali na quietude que uma voz começa a sussurrar. Não com palavras, mas com sensações. Uma certeza que nasce do nada. Um impulso leve que diz, é por aqui. A mente tenta argumentar, mas o corpo já sabe. É a alma falando em seu idioma original, o da intuição. E quanto mais você confia nela, mais ela fala. A intuição é o GPS espiritual que sempre esteve ativo, mas você o ignorava por estar preso ao barulho das opiniões.
A sociedade ensinou a pensar demais e sentir de menos. Mas agora, você percebe que o verdadeiro mestre nunca esteve fora. Está na vibração que te avisa antes que algo aconteça, no arrepio que confirma o que é verdadeiro, no desconforto que te impede de insistir no que já acabou. A alma sempre soube o caminho. Esse despertar muda completamente o modo como você toma decisões. Você deixa de buscar garantias e começa a seguir sinais. Aprende que o certo não é o que todos dizem, mas o que faz sua paz se expandir. Que há diferença entre correr atrás da vida e permitir que ela te conduza. A intuição é como uma bússola que não mostra o mapa inteiro, apenas a próxima curva, mas é o suficiente para não se perder. Muitos têm medo dessa voz porque ela contradiz a lógica, mas a verdade é que a lógica é um farol e a intuição é o vento. Um te mostra o caminho, o outro te move. Quando ambos se alinham, surge uma harmonia rara. Você age com razão, mas é guiado pela alma. É aí que os milagres se tornam rotina, porque cada passo é dado no exato ritmo do universo. E quando você começa a confiar plenamente nessa orientação interna, algo mágico acontece. O externo começa a responder com sincronicidades. As mensagens, o dinheiro, as oportunidades e até pessoas certas começam a aparecer sem esforço. É o início da materialização, a próxima e última fase desse alinhamento. Dinheiro, mensagens e sincronicidades começarão a aparecer rapidamente. Quando o coração se alinha e a mente se aquieta, o universo começa a responder. Não é magia, é sintonia. Tudo aquilo que você emanou com fé e intenção começa a retornar em formas tangíveis. Pessoas que voltam, oportunidades que ressurgem, mensagens inesperadas e até o dinheiro que parecia impossível. A abundância não é um prêmio, é um espelho do seu estado interior. O mundo devolve o que você acredita ser digno de receber. A materialização é o ponto em que o invisível se transforma em matéria. O que você sonhou começa a se condensar, como nuvens que finalmente viram chuva. E essa chuva não vem em gotas tímidas, vem como um derramamento. Você perceberá portas abrindo sem esforço, soluções aparecendo no último minuto e coincidências tão precisas que parecerão roteirizadas. É a sinfonia da sincronicidade em pleno movimento, mas é importante entender, a abundância não é só material. Ela também é emocional, espiritual e energética. É o amor que volta limpo, a saúde que se estabiliza, a paz que se mantém mesmo no caos. O universo recompensa não o que você pede, mas o que você se torna. Por isso essa fase é menos sobre conquistar e mais sobre sustentar. O desafio agora não é receber, é manter o coração aberto para continuar fluindo. Há uma alegria serena em perceber que tudo chegou no tempo certo. O atraso que te angustiava era apenas proteção divina. Se tivesse acontecido antes, você ainda não teria estrutura para sustentar o que pediu. Agora, o que vem não se perde. Cada bênção tem raiz. Que você entende, enfim, que o universo nunca disse não. Ele apenas esperou você estar pronto para o sim. E é aqui que o ciclo se fecha e recomeça. Porque quando o milagre se torna realidade, nasce uma nova consciência. A de que você é o próprio canal através do qual a criação se manifesta. A partir daqui não é mais sobre esperar o divino agir, mas agir como o divino. E esse é o verdadeiro despertar. Você se tornou a luz por ter sobrevivido à escuridão. Chega um momento em que você olha para trás e percebe, nada foi em vão. As noites que pareciam intermináveis eram apenas o prelúdio do amanhecer. O que antes era dor agora é sabedoria. O que antes era solidão agora é presença. Você sobreviveu ao que deveria te destruir. E por isso, se tornou a prova viva de que a luz não se cria. Ela se revela, quando o medo finalmente se rende à fé. A escuridão foi a forja que lapidou sua essência. Enquanto você acreditava estar sendo quebrado, estava sendo refinado. Cada perda foi uma purificação. Cada silêncio uma resposta disfarçada. O universo não te tirou o que era seu, apenas o que te impedia de brilhar. A vida não te puniu. Ela te preparou. E hoje, ao olhar para tudo, você entende. O caos era apenas o disfarce da criação. Agora algo em você mudou para sempre. A dor que te moldou também te libertou. Você não busca mais luz. Você é a própria luz caminhando entre mundos.
O mesmo fogo que queimou agora aquece. O mesmo silêncio que machucou agora conforta. Você renasceu. Não como alguém novo, mas como quem finalmente se lembra de quem sempre foi. E é por isso que o universo começa a conspirar a seu favor. Se essa mensagem chegou até você, não é coincidência, é sincronicidade. O número 111 representa alinhamento, início e propósito. Então deixe 111 nos comentários, se você sente que essa energia fala com o seu momento. É o seu sinal silencioso de que o milagre já começou a se manifestar. Essa é a forma do universo reconhecer quem despertou. E se essa mensagem te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar muito mais do que palavras. Vai encontrar lembretes da sua própria luz.